Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa videoaula, pessoal, a gente vai falar aí a respeito, né, como já está aqui no slide, a questão dos tipos climáticos, né, ou dos climas da América. Nas aulas anteriores, a gente já viu aí a questão das características naturais da América relacionadas ao relevo. Nessa videoaula, nós vamos falar especificamente aí dos tipos climáticos da Europa, da América, tá bom? Melhor dizendo. Passando aqui, pessoal, a gente vai falar, ver uma imagem, né, que traz aí a discussão, a América, o continente americano, e nós vemos aí os variados tipos climáticos que nós temos no continente, tá bom? Nós temos aí tipos climáticos, né, polar, nós temos tipos climáticos também ligados a deserto, tipos climáticos definidos como desérticos, tá bom? Melhor dizendo. Então, aí, devido a vários fatores, como a questão da maritimidade, a questão das massas de ar, faz com que a América tenha essa diversidade climática, tá bom? A gente vai conhecer, pessoal, nessa videoaula, cada um desses tipos de clima aí, onde eles se localizam, tá bom? Onde eles ocorrem, melhor dizendo, tá certo? Passando aqui, pessoal, a gente já vai entrar aí falando um pouquinho a respeito dos tipos, né, de clima, climas quentes e úmidos, tá bom? Esses tipos de clima, pessoal, caracterizados por ser quentes e úmidos ao mesmo tempo, eles são controlados aí, pessoal, pela questão das massas de ar quente, principalmente, né? Eles se formam em áreas de baixa latitude. Neles, pessoal, não há estação fria, pois a temperatura média do mês mais frio, ela é superior a 18 graus Celsius, tá bom? E essas condições, pessoal, essas condições aí, essas áreas de clima quentes e úmidos, que a gente vai conhecer quais são esses climas especificamente, elas favorecem aí o cultivo de diversos plantas tidas como plantas tropicais, como é o caso do café, cana-de-açúcar e algodão. E no Brasil nós temos esses dois tipos de clima aí, né? Nós temos o clima equatorial e também o clima tropical, tá bom? Que a gente vai falar agora no próximo slide. O clima equatorial, pessoal, esse clima que apresenta elevadas, ele é tido como um clima quente e úmido, ele apresenta temperaturas elevadas, né? Chuvas aí muito abundantes durante todo o ano. Ocorre, pessoal, na região amazônica, né? Ela sofre aí, pessoal, para que tenha a ocorrência desse clima, ela vai sofrer a influência dos ventos alísios, né? São a combinação desses ventos carregados de umidade vindo do Atlântico e com o processo natural que a vegetação da floresta amazônica realiza, que é chamada evapotranspiração da Amazônia, né? Vão originar os chamados rios voadores pelo grande volume aí de água, né, de chuva que cai na região amazônica, tá bom? E esse, pessoal, é importante a gente falar que essa questão aí desses rios voadores, né, como eles chamam, devido ao grande volume de chuvas, o grande volume de água, né, podemos dizer assim, ele está sendo ameaçado, né, pessoal? Esse regime aí, esse processo natural da floresta amazônica, ele tem sido ameaçado por causa aí, pessoal, da questão do constante desmatamento da floresta amazônica, né? Resultado aí de várias atividades, em especial a expansão da agropecuária, tá bom? O outro tipo climático aqui, pessoal, também caracterizado por ser quente e úmido é o tropical. Né? Ele é menos quente em relação ao clima equatorial, né? Ele apresenta aí uma variação na temperatura e de acordo com as chuvas, né, eles podem ser classificados em úmido ou oceânico, né, na parte da América Central, trechos do sudeste dos Estados Unidos e litoral oriental do Brasil, tá bom? Então ele tem essas classificações: úmido ou oceânico, dependendo aí da sua localização, e também semi-úmido ou continental, né? Que ocorre basicamente aí na parte central do Brasil, né? Na parte central do Brasil e que ocorre uma estação chuvosa e outra seca. E como nós tínhamos falado lá, né, pessoal, a questão desses dois tipos climáticos favorecem aí o cultivo de plantas como o café, o algodão, tá bom? E também a questão da cana de açúcar, tá certo? Passando aqui, pessoal, nós vamos falar um pouquinho dos climas áridos, né? São chamados áridos ou os climas que apresentam escassez de chuvas,
desculpa aqui o erro ortográfico, tá bom, pessoal? Geralmente inferiores a 500 milímetros por ano e grande variação diária e anual da temperatura. Os climas áridos, pessoal, eles vão ocorrer aí, né, em áreas do oeste, né, oeste-norte, parte oeste-norte do continente americano, também na região andina e da Patagônia, aqui na América do Sul, tá bom? Eles estão, pessoal, associados aí às correntes frias, né, da Califórnia e do Peru, essas correntes que muito influenciam na dinâmica climática da América do Sul, em especial, e do continente americano, tá certo? Em si, e das elevadas altitudes da proximidade da costa. A gente pode ver aqui, né, pessoal, um exemplo aí do deserto aí na região andina, tá bom? Então nós temos essas áreas aí de clima desértico, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho deles, né? Tipos de clima árido. É o clima desértico, como eu já adiantei para vocês, esse clima desértico, também chamado de clima árido, ele caracteriza-se por apresentar menos de 250 milímetros de chuva por ano. Isso é muito pouco, né, pessoal? Comparado aqui durante o período de chuvas, nesse período de chuva agora que a gente passou, né, que está terminando, a gente viu aí que teve cidades que chegou aí a ter precipitações na casa aí de quase 200 milímetros num único dia, né? E nos climas desérticos, pessoal, essa precipitação aí, ela apresenta menos de 250 milímetros de chuva por ano, tá bom? E no clima semiárido, pessoal, aqui no Nordeste nós vamos ter nesse tipo de clima semiárido. A gente vai ver, pessoal, que as chuvas anuais elas vão variar aí entre 250 e 500 milímetros por ano, né? E também recebe a denominação de clima semiárido. Então, esses dois tipos climáticos aqui áridos, né? Eles são encontrados também na América, tá certo? O desértico e o semiárido. O semiárido principalmente aqui no Nordeste, tá bom? Nordeste brasileiro. Passando aqui, né, nós vemos essa foto aí dessa área, né, onde abrange o clima semiárido, e a gente vê aí a característica da vegetação, né, desse clima semiárido, a caatinga em si, tá bom? Então, galera, nós vamos falar aqui também sobre os climas de latitude médias, que no caso é o clima temperado, né? Ele vai apresentar 4 estações bem definidas, com verão quente, inverno frio e 2 estações de transição. Ele ocorre, pessoal, esse clima temperado na maior parte dos Estados Unidos e na porção sul do Canadá. Em especial, ele ocorre ali na região da América anglo-saxônica, tá bom? E nós temos também, pessoal, o clima subtropical, né? Que ocorre aqui na região sul do nosso país, tá bom? Ele é uma espécie de clima temperado quente, intermediário entre o tropical e o temperado, pois apresenta invernos menos rigorosos. Aí onde é que ele ocorre, pessoal? Dentro da América. Ele vai ocorrer, né, no sul e no sudeste da América do Norte, nas planícies platinas, no sul do Brasil, na costa pacífica, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, né? Então, nós temos esses dois tipos aí climáticos também, o clima temperado e o clima subtropical, tá bom? Passando aqui, pessoal, a gente vai ver os tipos climáticos frios, né? Os tipos de clima frio, que são, na verdade, o que, né? O clima frio, que ele apresenta aí queda de neve de 3 a 6 meses no ano, ocorre em extensa faixa que atravessa a América do Norte, de leste a oeste, em especial aí na América anglo-saxônica, tá bom, pessoal? Nós vamos ter também a presença do clima subpolar, que é caracterizado pela presença de gelo cobrindo o solo durante mais da metade do ano. Ele vai se manifestar aí, pessoal, a gente vai encontrar esse tipo climático ali nas proximidades do Círculo Polar Ártico, né? Região também aí da América do Norte, tá bom? Denominada uma faixa que se estende de leste a oeste da América do Norte. Nós vamos encontrar também, pessoal, o clima polar ou glacial, né? Clima que predomina aí temperaturas negativas ao longo do ano, melhor dizendo, né? E a ocorrência também frequente de neve. E, consequentemente, pessoal, a formação de geleiras, né? Então, a gente vai encontrar também esse tipo climático dentro da América, tá bom? E, pessoal, por último aí a questão do clima de montanhas, né? O frio de montanhas, que vai ocorrer na Cordilheira dos Andes e nas montanhas rochosas ali, também na região da América Central, né?
E, pessoal, esse clima sofre influência da altitude, isto é, a temperatura diminui conforme a altitude aumenta, tá bom? Então, nós temos também esses tipos climáticos aí, climas frios também na América, tá certo? E, pessoal, nossa videoaula vai ficando por aqui, tá certo? Quero aqui deixar um abraço para todos os alunos do 8º ano da Escola CS e dizer que a gente está junto aí através das aulas remotas, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar aí através das redes sociais, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima videoaula.